Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a semana 3 do PET do segundo bimestre de língua portuguesa. Hoje nós temos o eixo temático Literatura Brasileira. O tema são as origens da literatura brasileira. Nós iremos falar sobre o quinhentismo no Brasil. Quinhentismo? De onde você acha que vem essa palavra? Se você pensou no número 500, acertou. O quinhentismo abrange toda a manifestação literária existente em terras brasileiras entre o período de 1500 e 1601. No ano de 1500, os portugueses descobrem e ocupam o território que hoje chamamos de Brasil. A partir desse momento, começam a acontecer algumas escritas de portugueses que relatavam o que estavam vendo. Essa escrita já representava a literatura quinhentista brasileira. Aqui nós temos uma pintura que foi criada em 1900 pelo Oscar Pereira da Silva. É uma pintura histórica que representa a chegada dos portugueses ao Brasil. Durante o quinhentismo, desenvolveram-se dois tipos de literatura: a literatura de informação e a literatura de formação. O que seria a literatura de informação? Era aquela escrita por viajantes e jesuítas, que relatavam os aspectos físicos, étnicos e culturais da nova terra. Esses relatos, em muitos casos, viajavam o mundo e faziam com que outros países quisessem tomar o Brasil. Fazem parte dessa literatura de informação documentos, cartas e relatórios de navegantes, de administradores, missionários e autoridades eclesiásticas. Dentre esses documentos, cartas, relatórios, nós podemos citar alguns mais importantes, que são a Carta de Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da frota de Cabral, relatando o descobrimento da nova terra ao rei Dom Manuel I, o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, que era escrivão da frota de Martim Afonso de Souza, e várias cartas e relatórios dos missionários jesuítas. Nós temos também, nesse período aí da literatura de informação, obras que se ocupam da descrição da nova terra e de seus habitantes, traduzindo sempre a perplexidade diante da natureza tropical e dos costumes exóticos dos índios. Então, as mais importantes obras descritivas são Diálogo sobre a Conversão do Gentio, de Padre Manuel da Nóbrega, Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, Tratados da Terra e Gente do Brasil, Tratado Descritivo do Brasil e História do Brasil, de Frei Vicente Salvador. Então, essas são algumas produções da literatura de informação. Nós temos também a literatura de formação. O que era? É aquela literatura produzida pelos jesuítas e tinha como objetivo converter os indígenas ao catolicismo, ou seja, era uma literatura com fim religioso. Dentre essa literatura de formação, nós podemos citar também algumas obras. O principal produtor dessas obras, o principal autor, foi o padre José de Anchieta. Ele escreveu em várias línguas, no português, no espanhol, no tupi e até mesmo em latim. Ele escreveu uma gramática chamada Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, que é a primeira gramática da língua tupi. Escreveu também cartas, fragmentos históricos e sermões. Também escreveu poemas em português, em espanhol, em tupi e em latim. E escreveu também teatro. Ele escreveu 8 autos, mas o mais importante chama-se Na Festa de São Lourenço. Então, além do Padre José de Anchieta, nós tivemos outros autores, o Pero Vaz de Caminha, o Pero Lopes de Souza, Hans Staden, Pero de Magalhães Gândavo, Fernão Cardim, Gabriel Soares de Souza e Padre Manuel da Nóbrega. As principais características do quinhentismo são linguagem simples, uso de adjetivos, conquista material e espiritual, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Agora, uma curiosidade: como que os portugueses vieram parar aqui se eles nem sabiam que o Brasil existia? Bom, havia uma rota chamada Cabo da Boa Esperança, que era a melhor forma de comunicação entre a Europa e o Oriente.
Portugal, nessa época, mantinha o monopólio do comércio de mercadorias asiáticas, principalmente especiarias. Certa vez, o Pedro Álvares Cabral, junto à sua frota, queria chegar à Índia. Ao passar pelo continente africano, fortes correntes marítimas os forçaram a desviar a rota, o que os fez chegar ao nosso Brasil. Então, foi assim que eles vieram parar aqui. Vamos às atividades. A primeira questão. Entende-se por literatura informativa no Brasil? A. O conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. B. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. C. As obras escritas com a finalidade de catequese do indígena. D. Os poemas do padre José de Anchieta. E. Os sonetos de Gregório de Matos. Bem, Gregório de Matos não pertence ao quinhentismo, né? Ele pertence a outro estilo que nós vamos estudar mais para frente. O padre José de Anchieta escreveu poemas, mas ele pertence à literatura de formação ou literatura jesuítica. As obras escritas com a finalidade de catequese também são da literatura de formação. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI também não é literatura informativa. Então, literatura informativa é o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. Número 2. São características do quinhentismo: linguagem simples, uso de adjetivos, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos, conquista material e espiritual, preocupação com a estética dos poemas. Bom, então, como nós vimos aqui, as características, olha, são linguagem simples, uso de adjetivos, conquista material e espiritual, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Então, a única que não se encaixou aqui foi essa preocupação com a estética dos poemas, porque não havia essa preocupação, né? A literatura jesuítica, que é a que havia poemas, era com intenção religiosa, né? Então, não havia essa preocupação estética. Então, nós temos as características aqui na letra A, B e C. Número 3. Sabe-se que a literatura brasileira quinhentista não primava pelo valor estético, mas se destacava pelo caráter informativo. Por que a referida literatura apresentava tantos textos informativos? O que os escritores da época queriam informar? Então, eles haviam acabado de descobrir uma nova terra, né? Eles queriam informar, vamos voltar aqui, olha, na literatura de informação. Eles queriam informar os aspectos físicos, étnicos e culturais da nova terra ao rei de Portugal, que era Dom Manuel. Então, é isso aqui que eles queriam informar. Vamos à próxima questão, número 4. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo, furado, e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. É um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura de informação, de cordel, naturalista, ambientalista ou de formação. Bem, como aqui vocês podem observar, está sendo descrito o índio, né, que eram as pessoas que viviam aqui. Então, pertence à literatura de informação, visa informar sobre o que eles haviam descoberto, no caso, sobre as pessoas, né, os índios. 5. Defina a diferença entre literatura de informação e literatura de formação. Então, nós vamos voltar aqui para que nós possamos fazer essa diferença. Ó, a literatura de informação eram relatos, né, sobre os aspectos físicos, étnicos e culturais da nova terra. Então, visava informar, né, transmitir informação a Portugal sobre esse novo mundo que havia sido descoberto. Já a literatura de formação, que era produzida pelos jesuítas, o objetivo era converter os indígenas ao catolicismo. Então, ela tinha uma finalidade religiosa, né, que era a catequese
dos índios. Então, essa aí que está a diferença. Muito bem, aqui nós temos alguns sites que vocês poderão pesquisar para aprender mais sobre o quinhentismo brasileiro, né, que é muito importante que vocês saibam. É um tema também abordado no Enem, nos vestibulares, né, é muito importante que todos vocês conheçam. Eu espero ter ajudado vocês com as atividades da semana 3. Um grande abraço e até a próxima aula.